quiserem. Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Muito obrigado por comparecerem aqui na sede do PSD. Deixem-me começar esta minha intervenção por prestar as nossas condolências em nome da Aliança Democrática à família do ex-ministro João Cravinho. Um socialista, um engenheiro, um político de outros tempos, um homem de uma categoria superior que dedicou grande parte da sua vida a servir Portugal. Dada esta nota devida e merecida de condolências, todos sabemos que os períodos que antecedem eleições são tempos de enorme intensidade política e que muitas vezes existe a tendência de um certo exagero retórico. No entanto, é fundamental, eu diria absolutamente fundamental, que preservemos a verdade e a clareza das nossas comunicações. Nos últimos tempos temos assistido a um crescente número de declarações por parte de Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista, que suscitam preocupação quanto à sua precisão e quanto à sua fundamentação. É importante termos em mente que a assertividade da informação é absolutamente crucial para um diálogo político saudável. Várias das afirmações proferidas têm sido questionadas por dados e factos que contradizem as narrativas apresentadas. É nesse contexto que gostaríamos de sublinhar algumas interpretações distorcidas da realidade, o que prejudica a confiança pública nas instituições, que lamentavelmente é uma das maiores ameaças do mundo atual, que se não formos capazes de as enfrentar de frente, acabará por devorar a própria democracia. E é a este partido, ao Partido Socialista que me refiro, que representa um pilar fundamental da nossa democracia, que apelamos para que não se deixe seduzir pela ilusão, pelo caminho aparentemente mais fácil, que na verdade esconde riscos significativos para todos nós, enquanto país, para o Estado de Direito e para a nossa democracia. Em primeiro lugar, é pertinente recordar que foi a cedência de Pedro Nuno Santos a uma agenda populista e demagógica que nos levou a um novo ciclo eleitoral apenas um ano após as últimas eleições. Em segundo lugar, recordar que aquilo a que assistimos com a apresentação do programa eleitoral do Partido Socialista, infelizmente já tínhamos visto num passado não muito longínquo. Prometer tudo a todos. Em terceiro lugar, é de duvidosa seriedade escolher aquilo que convém à herança de António Costa e negar o que não interessa a Pedro Nuno Santos. Umas vezes afirmando que é trabalho seu e noutras dizer que não teve absolutamente nada a ver com os últimos 8 anos. O mesmo se aplica, diga-se, aos resultados do atual governo neste último ano. Se são resultados positivos, são mérito, claro, de Pedro Nuno Santos. Se estes estão aquém do que se pretende, então são apenas do atual governo. E se não, vejamos também aqui, minhas senhoras e meus senhores. Pedro Nuno Santos reclama a construção das 26 mil casas do PRR, mas esconde, omite a suborçamentação em que o governo do Partido Socialista as deixou. Pedro Nuno Santos reclama ter colocado a TAP a dar lucro, mas esquece, omite, que quem colocou de facto a TAP a dar lucro foram, em primeiro lugar, os seus trabalhadores. E, em primeiríssimo lugar, os contribuintes portugueses, com a injeção de mais de 3,2 mil milhões de euros no capital daquela companhia. Pedro Nuno Santos reclama ter colocado a CP, também ela, a dar lucro. Mas esquece, omite, que esse lucro não se deve, mais uma vez, somente a ele. Deve-se aos trabalhadores da CP, em primeiro lugar, e aos milhares de milhões de euros que os portugueses foram obrigados a injetar na companhia para saldar a dívida legada daquela empresa. Lança-se uma cortina de fumo sobre a realidade, esperando que todos nos esqueçamos de todos os episódios menos dignificantes dos últimos 8 anos. Pois com a AD, que fique muito claro, não há ilusionismos, não há truques, não há meias-verdades, não há inverdades. Repito, com a AD não há truques.
Nós subimos mesmo o rendimento das famílias portuguesas, nós baixamos mesmo o IRS das famílias portuguesas. E para ficar ainda mais claro, deixem-me dar-vos um exemplo. Uma família, um agregado familiar, com 2 filhos, que receba brutos 2.000 euros por mês, pagou menos 472 euros de IRS em 2024 do que em 2023. Eu repito, pagou menos 472 euros de IRS em 2024 do que em 2023. Posso-vos dar outro exemplo. Um agregado familiar com 2 filhos também, que receba, por exemplo, 3.000 euros brutos por mês, pagou menos 1.136 euros de IRS anual. São descidas reais. São descidas que os portugueses sentem. Os portugueses com a AD pagam mesmo menos IRS do que com o Partido Socialista. Mas na AD nós não fugimos à verdade. Sabemos que hoje as pessoas estão a receber menos no seu reembolso do IRS. Sabemos que há portugueses com ansiedade por esse menos reembolso anual. Mas unicamente porque ao longo do último ano também o Estado lhes reteve menos dinheiro. Porque houve uma menor retenção na fonte. E sejamos justos. Se o dinheiro é das pessoas, se o dinheiro é dos portugueses e das portuguesas, não faz qualquer sentido que o Estado fique todos os meses com mais do que é devido para somente no ano seguinte lhes devolver o que é delas por direito. Delas, dos portugueses e das portuguesas. Como se vê, não há qualquer carta na manga, nada escondido, não há qualquer truque. A AD promoveu uma real descida do IRS e quem disser o contrário, aqui sim, pura e simplesmente, falta a verdade, não diz a verdade. Mas esta é uma cortina de fumo que não é nova. Lembramos-nos bem quando, a 18 de janeiro deste ano, Pedro Nuno Santos quase rasgava as vestes, atribuindo a culpa do aumento dos combustíveis à ação do atual governo. Ignorava então o líder do Partido Socialista, ou omitia, a conjuntura mundial, como ignorou esta semana a baixa de 7,2 cêntimos na gasolina e 6,5 cêntimos no gasóleo, a maior descida dos últimos 2 anos. Estamos a falar, portanto, de seriedade. Estamos a falar de verdade. Pedro Nuno Santos muda de convicções e de postura conforme ditam os estudos de opinião e as sondagens. Ele sim, com truques, com distorções da realidade, com inverdades, com meias-verdades. Este governo da AD e o Sr. Primeiro-Ministro mantiveram ao longo do último ano sempre a mesma postura. Humildade democrática com respeito por uma situação de maioria relativa no Parlamento. Fazendo sempre do diálogo no Parlamento, do diálogo com os sindicatos, no diálogo com as confederações, no diálogo com os portugueses, a sua marca da ação cotidiana. Este caminho levou-nos a resultados que são hoje públicos, palpáveis, de melhoria dos salários, de serviços, de carreiras, de condições de vida, crescimento económico e sempre com as contas certas. Trabalhámos para mais dignidade dos idosos, trabalhámos para mais oportunidades para os jovens, trabalhámos para um maior investimento público em habitação de sempre, mais não foi alcançado, e os portugueses têm que saber disto, mais não foi alcançado pelas sucessivas coligações negativas no Parlamento que impediram em 11 meses ir ainda mais além. Para terminar, na AD não embarcamos em realidades alternativas. No entanto, a capitulação de Pedro Nuno Santos face a uma agenda populista empurrou Portugal para novas eleições. Sabemos que o Partido Socialista é muito mais do que estes episódios esporádicos, mas o risco que todos enfrentamos é bastante real. Em nome da AD, o apelo que fazemos hoje, mas acima de tudo em nome também dos portugueses, apelamos uma vez mais a uma campanha positiva, pela positiva, que possibilita a troca de argumentos, de ideias, de comparação dos programas, das equipas, das lideranças, para, de uma vez por todas, depois destas eleições, o país possa sair beneficiado, porque no final do dia estamos a beneficiar os portugueses e as portuguesas. Estou disponível para algumas questões. Bem, naturalmente nós não fugimos à realidade e aos factos que hoje marcam a agenda. Nós somos, eu diria, o referencial da maturidade democrática no país.
E em relação às notícias que hoje vieram a lume esta tarde e que visam nomeadamente o secretário-geral do Partido Socialista, a AD não muda em nada aquilo que eu acabei de dizer. Porque nós não podemos desfocar os portugueses daquilo que é essencial neste período especial. É um período de eleições. É um período onde nós queremos, de facto, debater ideias, comparar os nossos programas com os programas dos partidos da oposição, comparar as nossas equipas, a qualidade das nossas equipas e, acima de tudo, comparar aquilo que é a proposta do atual Primeiro-Ministro com as outras propostas daqueles que se querem propor ao lugar de Primeiro-Ministro. E deixe-me dizer também, em nome da AD, que a AD não alinha nem pode compactuar com uma democracia refém de denúncias anónimas, refém de agendas, umas mais ocultas, outras menos ocultas, mas que no final do dia só servem um propósito: degradar o capital da democracia em Portugal, alimentar os extremos, alimentar os populismos, alimentar, mais importante do que tudo, as intolerâncias, e para isso não contam com a AD. Porque, como eu lhe disse no início da minha resposta à sua pergunta, a AD é, de facto, o referencial máximo da maturidade democrática em Portugal. E é dessa linha de maturidade democrática que nós não fugiremos. E por isso queremos é debater ideias, aquilo que eu hoje vim aqui fazer. Explicar aos portugueses porque é que, de facto, há descida de impostos com a AD, porque é que, de facto, há uma gestão diferente na habitação pública, porque é que, de facto, há políticas diferentes para os idosos, porque é que, de facto, há políticas diferentes para os mais jovens, porque é que, de facto, a AD faz diferente, porque fala a verdade aos portugueses. Mas pergunto-lhe, e depois daí por ter dito que espera uma campanha pela positiva, se a imagem daquilo que aconteceu com o Luís Montenegro, que acabou por nos conduzir a esta situação que estamos atualmente, se não temo que as próximas semanas e esta campanha seja marcada por este caso. Se a pergunta é se temo, temo. Se a AD vai contribuir para que a campanha nas próximas semanas seja marcada por este caso, não irá contribuir. Queremos, de facto, discutir aquilo que distingue Luís Montenegro de Pedro Nuno Santos. Queremos discutir aquilo que, de facto, distingue o programa do PS do programa da AD. Queremos discutir as equipas que ambos apresentam. É isso que queremos discutir. Não vamos contribuir para esse debate. Muito obrigado a todos. Quando marcou esta conferência de imprensa, já sabia desta averiguação do Ministério Público ou não? Está a ver, está a tentar encontrar mais um caso. Esta conferência de imprensa foi anunciada, eu penso, por volta das 3h30, 4 da tarde. Eu estou em viagem por municípios do Norte e, portanto, não sabia de facto. E por isso mesmo, na minha intervenção, não falei do tema e não falarei do tema, por muito que tentem que eu fale do tema, porque nós estamos cá para construir e melhorar a democracia em Portugal. E para melhorar a democracia em Portugal, eu repito aquilo que disse há pouco. Queremos discutir as nossas ideias em contraponto com as ideias do Partido Socialista. O programa da AD é um programa sério, é um programa para os portugueses, para melhorar a qualidade de vida dos portugueses e das portuguesas. Muito obrigado. Eram 3 perguntas. Obrigado.